porque é um salmo conectado, né, com a história bíblica, à medida que apresenta toda a história humana a partir de dois caminhos. Tá? O caminho da bênção e o caminho do julgamento. Isso na história. A história bíblica pode ser contada sempre a partir desse viés do dois. Né, das duas possibilidades, das duas decisões, das duas atitudes, dos dois tipos de pessoas, dos dois estilos de vida. A história bíblica, então, veja, dois homens, primeiro Adão, o último Adão, Caim, Abel, Ismael, Isaac, Saul, Esaú e Jacó, Davi, Saul, Cristo e Anticristo. Está vendo que a coisa sempre está na dualidade, sempre colocada nessas possibilidades, né, de duas atitudes a serem tomadas diante de nós, dois perfis a serem tomados, dois caminhos, duas portas e assim vai. Quer dizer, ele está em consonância, ele está conectado com a realidade bíblica, né, conforme a realidade bíblica é construída. Né? E por quê? Vamos ver. Só dois tipos de homens na Bíblia. Não importa o matiz, não importa a quantidade de conhecimento teológico, não importa a proximidade com o religioso, justo e ímpio. Só dois tipos de caminhos, o da bênção e do julgamento, ou da destruição, né? Só dois tipos de destino, salvação e perdição. Agora, como saber que tipo de homem sou, que tipo de caminho eu estou e qual o meu destino é o meu? Lógico que eu não estou pregando, eu estou só expondo o que eu já fiz. Aqui a pregação a gente não trabalha assim não, a gente está pregando no PowerPoint. Então a pergunta, né, como saber que tipo de homem eu sou desses dois tipos, perdido e salvo, né? Ou em que caminho é o meu? É simples, tudo vai partir de uma vida centrada em Deus, tá? Então a vida centrada em Deus, se eu tenho uma vida centrada em Deus, eu sou justo, eu tenho a bênção, eu tenho a salvação, tá bom? Se eu não tenho a vida centrada em Deus, eu sou ímpio, juízo, o que me aguarda é o juízo, e por final a perdição. Então, veja que eu estou trabalhando exatamente essas duas realidades. O Salmo 1 não é democrático, ele não é socialista democrático não, ele não abre o leque, ele pelo contrário, é extremamente radical. Ou conforme o seu estilo de vida, ou você é isso, ou você é isso. O hebraico vai mostrar claramente essa realidade. Tá? Ele não abre espaço para outra possibilidade. Eu tenho um estilo de vida que a minha vida é centrada em Deus. Salmo diz, não sei. Mas eu estou na igreja todo dia. Sim. Mas eu prego a Bíblia. Sim. Não interessa. O que vai determinar o que você é, ou apresentar o que você é seu estilo de vida. Se você tem uma vida centrada em Deus ou não. É isso que o Salmo vai mostrar. Tá? Consequência de uma vida centrada em Deus. Bem-aventurado. Aí é a consequência. Certo? Você não é bem-aventurado a priori. Você não é bem-aventurado fortuitamente. Você é bem-aventurado em função da sua vida, cujo o centro, o eixo que roda ao redor do qual roda tudo é Deus. Tá? Nosso estilo de vida determina a nossa felicidade ou infelicidade. Não é? Não é a felicidade que determina nosso estilo de vida. E a pessoa pensa que é o contrário. Eu preciso ser feliz, né, para a minha vida melhorar. Não, é o contrário, é o oposto. Quem é verdadeiramente feliz? Não é quem tem dinheiro, não é quem tem bens materiais, tal, não é quem tem cultura. Né? Quem é verdadeiramente feliz? Quem vive uma vida centrada em Deus, desculpa ali Deus, letra minúscula, em dependência e obediência à sua vontade. Este é o justo. Quem é infeliz? Quem vive a vida centrada em si mesmo, tá? Este é o ímpio. Contraste entre a vida e a hebraica. Até aqui, a gente mais ou menos está sabendo que você pode usar o que está lá no português. Até aqui é uma análise que você faz a partir do que a própria Bíblia te dá condições. Agora vamos ver o que o hebraico nos ajuda. Contraste entre a vida do justo e a vida do ímpio. Olha bem, verso de 1 a 3, o justo está na frente com o ímpio. O justo está na frente com o ímpio atrás. Então, quando você lê do verso 1 ao verso 3, aí, você vai perceber, principalmente no hebraico, você vai perceber que o justo está na frente. A ação é dele. Tá? O ímpio está atrás.
Aí nós vamos chegar a uma conclusão lá na frente, por que essas coisas vão se intercalando. Quer dizer, quando um está na frente, o outro está atrás. Vamos lá. Dos versos 4 e 5, o ímpio está na frente, o justo atrás. Ou seja, quando a descrição é que o ímpio está na frente, está fazendo alguma coisa, você vai perceber que o justo, ele não está na mesma cena, ele está atrás. Não é interessante isso? Peraí, repete, professor, por favor. Quando o justo está na cena da ação, o ímpio não está junto com ele. Isso é no Salmo número 1. Salmo 1, estou trabalhando Salmo 1. Tá? O ímpio está na frente do verso 4 ao verso 5. Você vai perceber que o justo sai de cena. Ele fica atrás, ele fica no background. Entendeu? Faz o caráter sobre as duas. Os dois, exatamente. Está fazendo um contraste entre os dois estilos de vida. Tá? Agora vamos ver. Por quê? O verso 1, o justo não faz o que o ímpio faz. Então, aquilo que o justo faz, o ímpio não faz. O verso 2 é agora, o justo faz e o ímpio não faz. Está vendo? No verso 1, o justo não faz o que o ímpio faz. Você está vendo o contraste constante? Quer dizer, enquanto um está fazendo, o outro está parado. Isso não é para mim. O verso 2 já é o justo fazendo, o ímpio está. Não, isso não faz, isso não é para mim. O ímpio está dizendo, isso não é para mim. O verso 3, o justo age e o ímpio está parado, ele está inerte, enquanto o justo está agindo. A ação lá. Já o verso 4, o ímpio está agindo e o justo está parado. Você vai vendo que essa dinâmica tem uma conclusão interessantíssima. Se você só percebe quando você lê a dinâmica do hebraico. Qual é a conclusão? O justo é diferente do ímpio. O justo não faz o que o ímpio. Gente, o justo não faz o que o ímpio Faz. O ímpio não faz o que o justo Faz. É uma questão de natureza. Quando um está na frente, o outro não fica junto com ele, não. Ele sai de cena para mostrar essa incompatibilidade de estilo de vida. Porque um estilo de vida é centrado em Deus, o outro é centrado em si mesmo. Entendeu? A vida do justo é centrada em Deus. É por isso que não se encontra, não tem como se juntar, né? Não tem como você misturar. A vida do justo é antagonicamente antitética, eu estou sendo redundante para vocês entenderem, a vida do ímpio e vice-versa. Tá? A vida do justo é centrada em Deus. O Salmo 1 nos dá 4 passos para termos uma vida centrada em Deus. Aí o Salmo já caminha. Ele mostrou a diferença. Ele mostrou o estilo de vida diferente. Ele diz que, conforme o seu estilo de vida, se é centrado em Deus ou não, você vai viver uma vida feliz ou infeliz. Tá certo? E agora ele vai dizer quais são os passos para ter a vida centrada em Deus. Vamos ver. Primeiro, negar tudo que nos afasta de Deus. Aqui é o que está dizendo o Salmo 1. Certo? Então nós queremos uma vida centrada em Deus, então ele vai nos mostrar que o justo, ele nega tudo. Enquanto o ímpio afirma tudo, ele nega tudo o que nos afasta de Deus. O homem que tem uma vida centrada em Deus tem coragem de fazer a escolha de negar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Olha bem, interessante. Chama a atenção. Ímpios, pecadores, escarnecedores. Você vai perceber que essa classe de gente afastada, que não tem a vida centrada em Deus, está sempre no plural do texto, no Salmo 1. Por quê? Enquanto justo, no singular. Isso tem a ver. Qual é a conclusão lógica? É porque a escolha por uma vida centrada em Deus sempre é uma escolha o quê? Corajosa. Por quê? Porque se você esperar a maioria, ou outros estarem na mesma posição sua, quer dizer, você esperar apoio da maioria para você ter a vida centrada em Deus, você não vai ter. O texto quer mostrar que sempre uma vida centrada em Deus é uma escolha corajosa, às vezes solitária. Poderia dizer assim, uma escolha pessoal, né? Pessoal, ele é pessoal também, só que é pessoal a partir do ambiente, a partir do que os outros fazem. O ímpio sempre se fortalece nos outros. Ele sempre está em busca do que os outros pensam. O justo não.
A fonte de decisão dele é outra. Você vai ver, é a palavra de Deus. Estão me entendendo? Agora, por que o plural do ímpio, os pecadores e escarnecedores? Por causa disso. Porque ele sempre um fortalece, as suas decisões são apoiadas sempre no outro, na maioria, na massa, na multidão, na multiplicidade. O justo não. Ele toma o apoio dele, não está nisso. Certo? O apoio dele está no fato que ele ama a Deus, acima de qualquer coisa. É isso que está ensinando o texto. Vamos lá, rapidinho. Conselho dos ímpios, que é outra coisa que ele tem, né? Negar tudo que nos afasta de Deus. Então o que nos afasta de Deus? Primeira coisa, conselho dos ímpios. Aí, está escrito aí, ó. Mas o que significa o conselho dos ímpios? Aí ele entra o hebraico. Está vendo? Quer dizer, a estrutura já entrou. Na estrutura você percebe melhor isso aí. Agora, você vai trabalhar com ele a partir do que ele te ensina. Porque aqui que está o grande. Você sabe hebraico, papagaiar, grego, hebraico, isso não serve não. Se você não souber o que ele tem de melhor, cada uma dessas duas línguas tem de melhor, que é exatamente acrescentar a história, ou então a importância, né, que tem a estrutura sintática que nos aponta para uma situação. Tá certo? Muito bem. Então o que significa o conselho dos ímpios? Ímpio no hebraico é rachá. Certo? O que é o rachá? É a pessoa que não leva Deus a sério. Não vai ser ímpio. Mas olha, é a pessoa que não leva Deus a sério, vive uma vida de desobediência e pensa que seus atos não terão nenhuma consequência ruim. Esse é o ímpio. Ímpio não é só quem faz coisa errada. É quem faz coisa errada motivada por um pensamento. Bom dia, pode entrar. Motivada por um pensamento. Qual é o pensamento? Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, tomar as decisões erradas que eu quiser da minha vida, que não tem importância. As coisas vão continuar tal qual estão. Esse é o ímpio. É aquele que diz o seguinte: Deus não olha o que eu estou fazendo, ou então se engana, pensando que o fazer errado, isso não vai trazer consequências para a sua vida. Esse aí, quantos ímpios dentro da igreja? Quantas pessoas ímpias dentro das igrejas? Por isso que tem sujeito aí, ele era pastor, mas era um ímpio. Entendeu? Mas ele não percebia que era ímpio, ou percebia que era ímpio e se enganava, porque ele não levava em consideração o que o Salmo ele diz. Porque não leva Deus a sério, nas suas atitudes pequenas, nas decisões pequenas. Vamos lá. Então o que é andar no conselho dos ímpios, gente? É negar a lei da semeadura e da colheita, e a severidade da lei de Deus, e pensar que o homem pode brincar com a palavra de Deus, que nada vai acontecer de ruim e tudo continuará como antes. Esse é o caminho dos ímpios. Não é um trilhozinho, não é isso. Ele não está trabalhando isso. Ele está trabalhando conselho, não é a gente, poxa, conselho, todo mundo junto ali, é um conselho. Não, é uma maneira de pensar. Todas as pessoas que seguem uma religião como a adventista e outras aí, pode ser considerada ímpia? Aí já é outro. Depois vamos trabalhar isso aí, tá? Porque às vezes tem a impiedade de uns são mais explícitas do que a impiedade de outros. Então não dá para a gente focar nesse ponto aí. Agora, viu? Tá? Caminho dos pecadores. Não se detém. Então qual é outra coisa que a pessoa tem que negar para aproximar de Deus? Não se detém no caminho dos pecadores. Então você tem que negar também os caminhos dos pecadores para ter a mente centrada em Deus, está vendo? É outra coisa. Olha lá. O que significa o caminho dos pecadores? Pecadores no hebraico. Ratá, diga. Ratá. Aquele que quer fazer a vontade. O que é o ratá? O sujeito ratá. É aquele que quer fazer a vontade de Deus pelas metades. Interessante. Não é simplesmente o cara que peca. Não é pecado simplesmente, poxa, dizer na voz, tal, dizer mentira. Também é pecado. São erros. Só que pecado no contexto hebraico que ele fala, e daí a gente entende muito bem o que ele diz, que Deus, ele não responde a oração de pecadores, não sentido que você peca, mas a oração de gente que quer fazer a vontade de Deus pelas metades, quer obedecer a Deus até determinado ponto, que vai com Deus bem, até determinado ponto, em que
a partir dali, ele tem que se sacrificar, tem que abrir mão de algumas coisas em função da obediência a Deus. Esse é o Ratal. É o que obedece a Deus pelas verdades. É o pecador. Não é simplesmente a pessoa que comete pecados, erros, certo? Mas é a pessoa que estabelece para si uma relação com Deus patologizada, quebrada. Eu quero Deus, mas eu quero Deus até onde me convém. Conhece gente assim? O povo de Israel foi exilado por isso. Não? O povo de Israel foi exilado por isso. Isso, pronto. Né? Mas hoje tem mais aí, né? Então o que é deter no caminho dos pecadores? É tornar-se uma pessoa que quer, desculpa aí a fala, que quer agradar a Deus, mas sem desagradar o mundo. Quer Deus, mas sem atravessar as fronteiras do pecado. Quer Deus, mas vivendo uma vida fora dos padrões de Deus. Está vendo? Vamos lá. Outra coisa que a pessoa tem que abandonar: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele tem que abandonar a roda dos escarnecedores. O que significa roda dos escarnecedores? Vamos ver. Escarnecedor vem do hebraico litz, que é a pessoa soberba, que sabe que está errada, mas não se curva diante da verdade, e que usa da crítica aos crentes para justificar os seus erros. Então o que é o escarnecedor? Não é só a pessoa que zomba simplesmente, mas é a pessoa que faz da zombaria um método para justificar a sua posição errada, seu pecado. Eu estou assim, mas o fulano faz isso também. Eu estou assim, mas o ciclano está desse jeito. E o Beltrano, tal, e aí por aí vai. Vocês estão entendendo? Então, esse é o escarnecedor. E sentar na roda do escarnecedor é ter comunhão com uma pessoa que critica e ridicularia a palavra de Deus, a igreja, os crentes, para justificar o seu distanciamento de Deus, de tal modo que venha fortalecer esse tipo de pensamento. Então é esse tipo de pessoa escarnecedora que a Bíblia está falando. Trabalhar no ser da igreja, eles não sabiam, às vezes a gente conta um pouquinho. Né? Um pouquinho disso aí, é muito difícil trabalhar no ser da igreja. Essa questão, a gente sempre viu normalmente de aconselhamento, porque ele, apesar do coração e tudo, a gente vê muito isso. É muito isso, e tratar isso não é fácil. Não. E esse escarnecedor, por que roda os escarnecedores? Porque esse escarnecedor vai sempre procurar alguém errado, olha bem, para fortalecer a sua posição. Ele vai sempre procurar pessoas erradas. Então você não se assenta, porque se você estiver tendo comunhão com essa pessoa, você vai na verdade estar o quê? Não só fortalecendo a ideia dele de que o pecado dele banca o distanciamento dele de Deus, aliás, o pecado dos outros banca o distanciamento dele de Deus, como também vai estar tirando dele a possibilidade de ser confrontado com a verdade. Aí E você se compromete com ele. Então essa é a ideia. Confrontar aí na hora do aconselhamento, na hora da exortação, fazer o confrontamento tem que ser com a palavra mesmo. É com a palavra, né? Então a segunda coisa que a pessoa precisa para ter uma vida centrada em Deus: cuidar com a progressão do pecado. Olha aí, gente. Professor, Oi. você está expondo aí, tem... Não. Eu trouxe material adicional para vocês terem gosto pela coisa, entendeu? Eu estou mostrando como é que eu pus em prática aquilo que eu ensino para vocês. Se eu não soubesse hebraico, isso aqui para mim não tinha como. Eu não nasci com português, não. Entendeu? Cuidado com a progressão do pecado. Olha aí, se você quer ter a vida centrada em Deus, você está ensinando para os seus membros. Cuidado com o pecado. Mas o pecado não é um ponto. Pecado, por isso que eu falei, não é a questão simplesmente do ato em si, mas o processo todo que leva ao pecado. Você está entendendo? A gente sempre diz: meu Deus, nunca vou adulterar. Mas você não sai na frente da televisão, tendo cenas pornográficas, alguma coisa. E daqui a pouco você nega o pecado factual, mas você não nega os processos que te conduzem a ele. E aí, por isso que ele está falando lá: cuidado com essas coisas que te afastam de Deus. Né? Cuidado com a progressão do pecado. Olha bem, como é uma progressão? Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Além de apontar para essas coisas que nos distanciam de Deus, nos aponta também para um perigo muito grande, que é a gente não perceber que a gente está sendo conduzido pelo pecado. Olha aí, quer dizer,
o progresso do pecado. Ele está sendo contaminado pelo progresso do pecado. Quer ver como tem um progresso aí? Andar, deter, assentar. São verbos que indicam uma progressão. Progressão do pecado. Para longe de Deus. Tá certo? Olha aí. E uma progressão do status, que à medida que você caminha, você também se afunda. Uma coisa é o ímpio. Uma coisa é o pecador. Uma coisa é o escarnecedor. Nessa ordem. Tá? Vocês estão vendo? Cara ímpio. Pecador é aquele que quer Deus pelas metades. O escarnecedor já é uma coisa mais profunda, já está distanciado de Deus, quer justificar a sua posição. Né? Então é diferente. Então você vê que é uma progressão, não só de atitude, quanto de posicionamento. Tá? Primeiro grupo de palavras indica um progresso nas atitudes dos homens sem Deus. Olha aí. Aqui. O segundo grupo de palavras indica o progresso no status dos ímpios. Quanto mais você caminha do seu pecado, mais você se afunda, mais o seu status é um status de aprofundamento, de distanciamento, de cristalização do seu caráter. Quer dizer, aquilo que às vezes é uma mera atitude, um ato isolado na sua vida, uma caminhada, um deslize, vai se tornando, na verdade, a sua conduta, o seu caráter, a sua posição diante de Deus. Está entendendo? Bom, não vou muito longe, porque eu quero apenas que vocês aprendam essas questões. Deixa eu ir lá mais na frente um pouquinho, deixa eu andar um pouquinho, vai cuidar da progressão, com essas implicações e tal, progresso no afastamento de Deus. Né? Olha bem, só isso aqui para vocês verem. Progresso no afastamento de Deus. Começo, ouvir a filosofia do ímpio. Que é a filosofia, o cara pensa, meu Deus, eu posso pecar, mas vai continuar do meu jeito. Ó, começo, aprofundamento. Deter-se na vida do pecado. Né? Um fala da direção errada, o outro pessoa já está presa. Final, assenta, faz parte do grupo, tornou-se um ímpio também. Então, progresso no afastamento. Progresso no status. Ó, começo, se torna ímpio. Aprofundamento, se torna pecador, obedece a Deus pelas metades. Né? Final, se torna escarnecedor, zombador, movido pelo orgulho. Não aceita, quer sentar por cima mesmo, tanto por baixo. Né? Lições a serem aprendidas, guarde sua mente, cuidado com as suas companhias, cuidado com os processos da vida. Deixa eu ir lá para trás, eu quero mostrar uma coisa para você. Ó, deixa eu ver aqui. Tá, isso é interessante, ó. Por que? Aí eu faço uma perguntinha interessante. Ó. Como o justo pode manter sua vida centrada em Deus, vivendo sob o ataque dos ímpios, pecadores e escarnecedores? Por quê? O que dá diferença, faz ele ser diferente? É por causa de onde ele tira as suas atitudes, a fonte das suas decisões. Enquanto os outros se fortalecem no ambiente, no grupo, o justo ele tira as suas decisões a partir de quê? Da palavra de Deus. Ó. É preciso amar a palavra de Deus. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei de dia e de noite. Então, e na verdade, existem dois tipos de influência no mundo. A influência negativa, que é das pessoas e do mundo longe de Deus, fora de nós. É o verso 1 mostrando, olha aqui. E uma influência positiva, dentro de nós. Qual é essa influência positiva? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Se você não lê, meu filho, você só está sob a influência de um. Se você não lê a palavra, né? Verso 2. Implicações para a vida sentada em Deus. Temos que olhar ao redor de nós, né? E temos que olhar para dentro de nós. Olhar para fora de nós para a gente afastar disso. Para dentro de nós, para quê? Para nós vermos os conteúdos do coração. Que temos colocado no nosso coração, né? Aí nós temos algumas referências aí. Tá? Vou terminar aqui porque eu quero voltar para a aula. Só chegar aqui numa coisa. O segredo de uma vida centrada em Deus é o amor à palavra de Deus. Como? Então vamos ver. É preciso amar a palavra de Deus. Meditar, eu dou umas dicas aí do texto, deleitar-se, né? Vamos lá. Discernir as bênçãos da vida centrada em Deus. Isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Olha cá. Ele é como árvore. Tá certo? Então a primeira bênção. Olha, vida centrada em Deus. E a vida centrada em si mesmo. Eu faço uma diferenciação. Frutífera, sempre produzindo coisas boas. Primeira bênção. A vida centrada em si mesmo e frutífera, nunca produzindo nada de bom. Isso aqui está nos versículos. Olha aí. A outra bênção, sempre congregados, os outros sempre dispersos. Está vendo? A antítese.
Final, salvação. E aqui, perdição, tá? Do ímpio. Bênção da posição do justo. É outra bênção, né? Da vida centrada em Deus. Ó, ele é como árvore, plantado junto com a de águas, tal. Muito bem. Figura da árvore plantada. Eu quero mostrar isso para você. Infelizmente aqui está ele não tem a fonte hebraica. Plantada, corrente de água daqui no rio. A gente pensa sempre que está falando de um rio, né, irmão? Você pensava que era um rio aqui lá? Mas não é um rio. É um canal de água artificial. A palavra hebraica não é para rio. É para um canal de água artificial. A planta não nasceu lá. Ela foi levada para lá. É diferente. Vocês entenderam? Olha aqui, ó. Canal de irrigação, que é essa palavra aqui, né? Artificial, canal de irrigação artificial, que assegurava uma fonte contínua de água à planta, totalmente independente das circunstâncias. Tá? Então, mas a palavra plantada significa transplantada. Quer dizer, corrente de água é um canal. E a palavra plantada, essa palavra aqui no hebraico, né? Significa transplantar, quer dizer, essa planta não esteve sempre no mesmo lugar, um dia ela já foi uma planta vulnerável, uma planta aberta, né? Fragilizada pelo ambiente, suscetível ao ambiente. Então, é o nome, a nossa vida, né? E a figura, olha aí a diferença, né? Do ímpio. Vamos ver a posição deles aqui, ó. Totalmente vulnerável, né? Como uma folha, tá? Inconstância, a mercê das circunstâncias. Então, qual essa bênção aí que o hebraico nos diz? O cristão, o crente, aquele que deve ser centrado em Deus, ele é uma pessoa, primeiro de tudo, ele, antes de ser, não tinha essa estabilidade. A gente esquece disso quando a gente se converte. Antes de ser um justo, você não tinha estabilidade, você não nasceu nessas correntes de água. Você estava vivendo no deserto. Você foi levado para lá pela palavra. Você foi levado para lá pelo Espírito Santo. Você é uma planta, mas uma planta brava no meio do deserto, morrendo. Você foi levado para lá. É isso que quer dizer isso aqui. Você entendeu? Então, não é um rio qualquer, é um rio que foi preparado para isso. É um rio que vem de cima para baixo de Deus. Essa é a realidade. A diferença nossa para o ímpio, de posição, que o hebraico nos dá, é que nós temos uma vida estável e eles têm uma vida vulnerável, depende das circunstâncias. Tá certo? Então é só isso aí para vocês darem uma olhadinha, para vocês pegarem, discernindo as bênçãos aí, tá certo? Você tem hebraico não, viu? Tá? Fala também da preeminência, por exemplo, né? O crente é a figura é a árvore, o outro é a folha, alguém. Muito bem. Só para vocês pegarem algumas coisinhas de hebraico, vocês verem que é interessante, tá? Que vale a pena vocês terem esse ensino para vocês, tá bom? Então, só concluindo. Salmo 1, pessoa abençoada, né? E uma pessoa não abençoada. A pessoa abençoada é o povo de Deus, né? O servo de Deus. Pessoa que precisa da bênção, mas que é ímpio. É a pessoa que não tem uma vida centrada em Deus, tá? Gostaram? Gostei. Muito bom. Só que eu não tenho esse material. Depois eu vou dar para o João passar para você, tá bom? Agora eu liguei, cara. Ah, pode ser também. Muito bem, vamos lá para a nossa aula, né? Deixa eu achar aqui. A Universidade Leite aí, da Leite, esse negócio aí, eles procuram ali, não deu certo. Isso. Foi melhor. Gente, nós paramos aqui, ó. Nós paramos em preposições inseparáveis, não foi isso? Página 11. Vamos lá então para a página 11. Vamos dar só a revisãozinha aqui rápido, para a gente não perder, né? Aqui, preposição inseparável. Isso.
Bom, lembra aí do alfabeto? Vamos revisar um pouquinho? Só uma revisãozinha rápida. Vocês vão... Eu tentei fazer aquele exercício página 7 dentro da gramática. Sei, e aí Porque você me criou uma dúvida. qual foi? Tem algumas palavras que o senhor colocou um H minúsculo. Deixa eu ver isso. Infelizmente, já não deixa de olhar o tamanho. Menino. Aí o seguinte, esse H minúsculo, se a gente for olhar na transliteração... Não, é que eu fiz da direita para a esquerda. Não, tudo bem. Mas eu olhei pela transliteração aqui, eu não acho esse H aí. Você fala aqui? É que ver, desse exemplo aqui, olha. Esse aqui, ó, não dá um TH. Não, é o TH. Da Daguete não. Pois é, com a da É porque na verdade ele está pedindo para transliterar, e aí foi falha minha, entendeu? Isso aí foi lá nos anos. Eu indo até circular uns outros aqui, que eu vi esse TH daqui, eu falei, meu Deus do céu. TS, esse aqui é TS. Eu falei, onde ela arrancou essa segunda letra? Como é que é TSA? Porque não tem, é um lá, tá um T. Eu acho que eu cheguei a uma conclusão do seguinte, o senhor colocou como se estivesse pronunciando. Não é não? Mais ou menos. Deixa eu mostrar para você, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui, né? Não, é o C. Aqui, ó. Pois é, Pronunciando, exatamente. É porque nessa gramática, ela dá uma nomenclatura para a pronúncia diferenciada. Não é a mesma que isso aqui já usa uma S, olha aqui como é que elas usam, ó, aqui, ó. Um S com um ponto. Um ponto, exatamente, o diacrítico embaixo. Então, esse é o probleminha, mas não tem nada a ver. O importante é você entender o seguinte, você saber o som da letra. O que é? É si. Pois é, eu cheguei à conclusão que aqui, pensando eu, quando o senhor fez o exercício, o senhor colocou a pronúncia. Foi. É porque a pronúncia, mas se você observar no início lá, você vai ver que a transliteração que ele dá, transliteração é isso aqui, gente, ó. Pois é. É diferente dessa aqui. Esse modelo aqui já é um outro modelozinho, mas não tem importância, é coisa pequena demais. Tá? Eu me causou uma confusão. Devia ter mandado um e-mail para mim. Não, mas eu não mandei para o exercício. Eu me causou essa confusão porque eu pensei. Aí depois eu analisando aqui, olhando a transliteração com o exemplo da pronúncia, eu falei, então eu acho que quando ele fez o exercício, ele já estava fazendo como se estivesse fazendo a pronúncia direta. Na verdade, gente, é porque essa gramática aí, essa é completa. E ela já é um método mais clássico, mais antigo. Então, ela dá a pronúncia e ela mais ou menos faz a transliteração com a pronúncia. Entendeu? Ele tenta aproximar, para não fazer muita interpretação, muita confusão. Esse aqui já tem esse problema, mas não atrapalha nada. É só você entender. Se você souber qual é o som da letra, para mim isso aí é suficiente. Tá bom? É suficiente. Então tá bom. Então vamos lá. Venham comigo, vamos lá. Aleph, Bet, isso. Gimel, Dalet, Re, Va, Zayin, Re, ou melhor, Re, porque esse aqui já é. Vamos lá, Re, isso. Te, Yod, Kaf, isso. Não é um P, né? Não, é Kaf. Vamos lá, Kaf, isso, K, né? Lamed, deixa eu baixar esse negócio aqui. Lamed, Mem, Nun, isso, Sameh, Raim, isso. Agora P, né? P, ó, aqui, ó, né? Não tem problema. Sad, isso. No caso é sabe. Porque sabe é justo.
palavra junto. Vamos lá. Sabe, né? Resh, Sin, Shin. Tá vendo a diferença? Isso. Ó, o Sin, o ponto aqui está do lado de lá, do lado esquerdo. O Shin está do lado direito, tá bom? E o Ta? Certo? Então tá bom. E equivale ao T, né? Vocês já viram, vamos adiante, vamos passar um pouquinho. Professor, esse ponto aí. Vocês leram, né, em casa? Todo mundo leu? Eu não Leu? Deu uma estudada? não Leu? consegui ler isso, não. Hã? Ontem? Não, mas não tem importância. Como eu falei, o importante é acumulativo. Vocês vão aprendendo, escuta, volta, pergunta, manda e-mail e vocês vão tirando as dúvidas, não tem erro. As primeiras vezes que você trabalha com texto é meio difícil, mas depois você consegue discernir o que é a vogal, consoante, sílaba, o resto. Eu mandei um e-mail, mas eu não tive resposta no e-mail. Eu mudei, tem gente mandando e-mail com o e-mail antigo, gente. Eu mudei de e-mail, tá? Por causa dos spams. Tá? Então. Mandei até o trabalho. Eu quis dar a capa daquela primeira postura, não? Não, eu pedi pro João passar para você, deve ter passado para alguns, não? Não. Você não é Então, terra? mas eu tipo dar spam demais. Outra coisa, gente, aproveitando a oportunidade, mandem só trabalho, tá bom? Mandem só trabalho, questões, perguntas, pode mandar. Evita de mandar qualquer outra coisa, sabe por quê? Porque é tanta coisa que chega que até chegar lá dá uns 20 minutos. É 200 e-mails, tal, você entendeu? Então evite, isso aí é para mesmo tirar dúvidas. É um e-mail para a escola para tirar dúvidas, tá bom? Então qualquer outra coisa, se você quer mandar outra coisa, eu dou outro e-mail para vocês. Qual que é o e-mail agora, no novo? Lembra no final da aula, vamos dar sequência, senão a gente para, tá bom? Vamos lá, sinais vocálicos, rapidinho. Ó, câmeras, que é o A fechado, né? Patá, que é o A aberto, certo? Serê, que é o E fechado, né? Ó, de erro. Segou, que é o E aberto, de ético, tá? Irec, malé, vamos falar só irec, vai lá. Irec, isso. É o I de Inácio, tá? Fechado. Irec, na verdade. Ele fala irec. Rolê. É o O de oba, né? Fechado. Vamos lá. O Rolê Rasser. É o O também fechado, só dá uma diferenciaçãozinha, mas pouco, não precisa preocupar. Vamos lá. Churé. De uva, né? O aberto, é o fechado também, é o aberto não. Tá? E temos o kibbutz, que é o aberto, tá certo? Esse aqui é o U, certo? Esse aqui, ó, Shrek, U, e esse aqui é U. Racete, o que é o racete? Cadê o racete? Ali. Qual que é a tradução desse português? Aonde você está falando? Aí, ó. Pra cima de uva aí. Racete. Rápido. Quer dizer rápido. Curto. Entendeu? Curto, quer dizer, o som é muito curto. Não é o, tá? Então quer dizer isso. É mais curto. Entendeu? Vamos lá. Câmeras Ratu. É o O aberto. É o Ó. De volta. Câmeras Ratu. Muito bem, vamos passando. Aí a gente vai pegando rapidinho depois. Os outros sinais de Vassorex, vocês lembram? Vamos dar uma passadinha aqui, rapidinho, né?
Olha, lembra desse jogo de palavras aqui? Esse jogo de palavras? Begar que faz. Falar, begar que faz. Begar que faz. São o quê? São aquelas letras, consoantes, que vêm com ponto diacrítico, que muda a pronúncia, aspirando, suavizando, tá certo? Um exemplo, muito clássico aqui, ó, o P, que é esse aqui, ó. Né? Quando ele está pontuado, ele tem som de P. Quando tira, é som de F. Não é? Lembra que a gente falou? Então, qual é o objetivo? É esse o objetivo, né? Ó, Rubem, aí, ó, Ravá, bem, Rabeno, tá certo? Olha meus pontos diacríticos aqui, ó. Veja que esse aqui, o B também, que é esse aqui, ó, B, né? Aqui ele tem, ó. Aqui já não tem. Ó, Ra, tá vendo? Bem, Ra. Aqui tem som de B, aqui tem som de V. Por quê? Porque aqui não está com o da Geschlecht, tá certo? Olha aqui, ó, tá jóia? Entenderam, gente? O da Geschlecht e o da Geschlecht, qual é a diferença? Isso aí que vocês lembram. Um é para mudar a aspiração da palavra, dar aspiração à palavra, né? Tira, aspira. Põe, fica dura, fica forte, tá? B, V, né? Os povos da roça chamam de vassoura. Vassoura de, como é que é? Vassoura, tá vendo? Como sempre tem essa diferença. Em todas as línguas, o B e o V tem problema. Então é o caso no hebraico também. Então tá, no caso da Geschlecht, lembra o que era? Rapidinho? Hã? Duplicar, exatamente. Duplicar, duplica, né? A palavra, tá certo? Então da Geschlecht tem esse objetivo. Duplicar a palavra, tá? De maneira que a palavra, por exemplo, estava aí a expressão quitela, né? Aí, ó. Que é a palavra quitela, tá vendo? Que ela é um tempo no hebraico que significa que ele intensifica a ação do verbo. Catal, fala catal. Catal. É matar em hebraico. Quando ele vai por essa conjugação aqui, que chama-se piel, ela intensifica. E como é que você identifica o piel? Pelo ponto diacrítico aqui, ó, o Geschlecht que duplica. Então fica quitelo, tá certo? Quitelo. Aí, esse verbo, ele não é só matar, é matar com requinte de crueldade. Olha que interessante. É o mesmo verbo, por causa do ponto, ele diz, não é só matou não, o cara rasgou o sujeito no meio, entendeu? Trucidou, na verdade, matar com requinte de crueldade. Vamos adiante. Rapidinho. Nós temos aqui as partes lá dos outros sinais, né? Vocálicos. Agora vamos para a divisão da sílaba. Vamos lembrar. Sílaba é consoante mais vogal, é uma sílaba. Vamos lá. Consoante mais vogal. Quantas sílabas, quantas vogais nós temos numa sílaba em hebraico? Só uma, exatamente. Só uma. Pode ter até duas consoantes, mas sempre só uma sílaba. Aliás, só uma vogal. Você multiplicou, teve duas vogais, duas sílabas a palavra tem. Tá certo? Isso é importante. Você, por exemplo, aqui, ó. Eres. Tá vendo? Que é terra, né? Olha bem, ó. Eres. Isso aqui, qual é essa vogal aqui? Segol, né? Lembra? O Segol. Olha o resh aqui, ó. Resh. Res. Aqui, ó. Tá vendo? O sabe. Mas e o ponto de Geschlecht? Não tem, não? Não, toda vez que tem a Geschlecht não. A Geschlecht é só nas letras BHD que faz. Lembra lá que eu falei aquele grupinho? BHD que faz. Só aquele grupinho. Não vai toda letra não, né? Lembrado isso aí, viu? Conceito de sílaba aberta e fechada, nós já vimos isso aí também. Não precisa a gente voltar, né? Só lembrando que na sílaba fechada, tá certo? Vai vogal breve, né? Vogal breve são aquelas vogais, só lembrando para vocês, vogais breves são aquelas vogais abertas, certo? Uma vogal fechada é uma vogal com tonalidade fechada, né? Que é o, o, aí ó, o, fechado, vó, aberto, som aberto, tá certo? Então, sílabas, olha bem, vamos lá.
Sílabas fechadas, só vogal aberta, ao contrário. Sílaba aberta, só vogal fechada, tá certo? As exceções depois a gente explica. Vamos adiante. Isso é importante você ver. Vimos o artigo, só relembrando rapidinho, um artigo aqui, ó. Ó, isso aqui é o artigo definido, não tem, né? Como é que é o artigo? É, ó, é essa forma aqui, ó. Hamelech. Quer dizer, o rei, tá vendo? O rei, tá vendo? Ó, Hadevarim. Tá vendo aqui? Beleza, né? Cadê o artigo? Aqui, ó. Esse é o artigo aqui, ó. Hadevarim? É. Tá vendo o rei aqui? Esse aqui, ó, o Dagesh forte aqui, ó. Ah, tá. Não é Dagesh nem não, isso aqui é o Dagesh forte. Múltiplo, lembra? Duplica a letra, tá? Então vamos adiante. Não fique preocupado, gente, o pessoal que está vindo hoje, que isso aqui, eu vou, na hora que a gente for fazer o exercício, a gente explica melhor a dúvida de vocês. Ó, então tem aquelas regrinhas e tal, não são tão importantes. Você viu isso aqui, aprendendo a palavra, geralmente a palavra hebraica tem 3 letras no radical. E aqui, ó, seria o artigo, tá certo? Ramol. A canseira, né? O cansaço, tá? Fadiga, né? Então quer dizer isso. Ó, Hakan, sabe? Reham, né? Ó, na verdade é Ham, né? Reham. Muito bem. Aqui antes da palavra cansaço, lá é um artigo? É, exatamente. Agregou, tá vendo? Ó, 4 é artigo é verbo, então você vai ver direitinho, quando você for acostumando, você vai vendo. Esse aqui, ó, terra, Eretz, aqui, ó. Agora, a terra, Aretz, tá vendo? Mudou só um pouquinho aqui a vogal, questão aqui da questão fonética que eu já expliquei para você, mas não precisa nem entrar nessa linha. Só vocês verem aqui o re com a vogal aqui na frente é o artigo. Sábado estava errado, Shabbat? Hashabat. Então não era sábado, era o dia de descanso. É, o dia de descanso. Hashabat. Tem um artigo antes. O dia. É Yom Shabbat, né? Bastante Yom Shabbat. Vamos lá. Conjunção. Então, terminando aqui a revisão. Conjunção é o VAR. Fala em VAR? Vá. Tá vendo ele aqui, ó? Então ele vem, antes ele se agrega a consoante que inicia, tá certo? Ó, baio, né? Ver, ave, filho e pai, tá certo? Ave é pai, ben é filho, né? Porque esse aqui está no construto, esse aqui está no construto. Baio, ver, ave, filho e pai, tá certo? Tá certo. Vamos outro aqui. Ó, terra e céu. Vamos lá. Eretz. Isso. Veshamayim. Veshamayim. Quer dizer, terra e céu. Tá certo? Vamos adiante. Esse ave aí tem alguma coisa a ver da Igreja Católica ter colocado Ave Maria? Nada a ver? Ave do latim, né? É já latim, salva. Salve. É. Ave César. Muito bem. Chegamos nas preposições inseparáveis. Vamos lá. Então, padrão, existem 3 preposições que são prefixadas. Então, quais são as preposições? Nós já vimos isso aqui, mas vamos ter mais algumas para a gente ver. Vamos lá. Então, quais são as preposições? Ó, ber, que quer dizer em por com. Tá vendo? Ó. Forma contrata de reduzida, né? Contraída, de bemol. Né? Com, também é a forma antiga, arcaica. E lé, que é lemou, quer dizer, isso é forma contrata, né? Contrata. Ó, lê, quer dizer para. Lê Davi, quer dizer o quê? Para Davi. Vamos dizer, lê Davi, para Lê Davi. Davi. Ó,
Ó, vamos lá. Be'eres. Vamos lá. Be'eres. Né? Na terra. Né? Na terra, mesma coisa, tá? Vamos ver aqui então, ó. E tem o, chama-se que, né? Que é o como, tá? É outra preposição, como, de acordo com. Então vamos lá aqui, ver aqui, ó. Em nome do Pai, como é que ficaria? Então fica Bechem, Ha'av. Em nome do Pai, vamos. Isso. Ó, Bechem, tá vendo? Ó, Bechem Ha'av. Bechem Ha'av. Exatamente, Bechem Ha'av. Né? Esse Ra aqui é bem suave, viu? Ra, que é o rei, né? Lembra lá? Então é suave. Ele é um Ra aberto, né? Não, o rei ele é suave. Ele é uma letra cultural, mas é bem suave, tá? Agora, se fosse o rei, já era mais fechado. Não, é mais forte. O N dele seria re, ó, re. Então, re, vamos colocando. Aí o ai, eu falo, mas não é rain, não é aqui, ó, rain. É aqui que você fala. E tem o resh, que é o R paulista. Resh. Tá certo? Se voltar, olha lá, você vai ver direitinho. Vamos lá. Bechem com. Esse aqui de acordo com a palavra. Aqui, ó. Kedavá. Vamos lá. Kedavá. De acordo com uma palavra, né? Lekol. Vamos lá. Lekol. Para uma voz. Ó. Keben. Mas aí tem uma diferença aí, tirar isso aqui, Keben. Aí, professor. Aquela tem uma diferença essa aí. Tem uma diferença do que com essa outra aí, ó. Isso, porque esse aqui significa de acordo. Ó, tá vendo? Ele aqui, ó, é como, né? De acordo. Esse aqui é para, entendeu? Certo? É outra preposição. Esse aqui, ó, como um filho, vendo. Na verdade, não podia ter esse daguete forte aqui, daguete aqui não. Que vendo, né? E aqui, ó, Be-Shalom. Vamos lá, Be-Shalom. Tá certo? Que é o B mais paz. Shalom é paz, né? Em paz, quer dizer, Be-Shalom. Né? Be-Shalom, em paz. Tá? Vamos adiante. Não, agora vamos para matéria nova, né? Vamos lá. Alguma dúvida até aqui? Todas. Mais algumas. Não tem problema, filho. Viu? É assim mesmo. Mas olha, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. É claro que para você começou hoje, dá um pouquinho de dificuldade para você, mas não é problema isso aí. Se você ler o que nós falamos, dá uma olhadinha na aula que foi gravada, principalmente no início, tem um vídeo lá, né, meu irmão? Então dá uma olhadinha na aula, que você vai se familiarizar mais rapidamente. Não tem problema você ficar com dúvidas hoje. E aí, manda no e-mail. E eu vou tirar as suas dúvidas direitinho. Eu mesmo aqui. Ô, pastor, isso aqui eu não estou entendendo não. O que quer dizer isso aqui? Tem que perguntar mesmo. A gente, eu estou dando aula aqui, eu estou saindo do mestrado agora, não quer dizer que eu seja o dono da verdade, não. Eu preciso melhorar até na forma de apresentar, tá certo? Então, vocês podem perguntar, se não estava alcançando, eu volto atrás. O importante é vocês satisfazer a dúvida de vocês. Vamos lá, então, dando sequência. E eu vou sempre retrocedendo, sempre voltando para nós não perdermos o foco, tá bom? Vamos ver o que falta aqui de preposição inseparável. Tá. Tá aqui outra aqui, ó. Vamos lá. Ó, essa aqui só para a gente reforçar. O ler, né? Só muda a vogalzinha aqui por causa da necessidade fonética, mas não tem importância. Vocês lembram que é o ler, né? Então fica Lamai. Vamos lá. Lamai. Toda vez que tiver um L aqui não sendo parte da palavra, ele é sempre a preposição que está ligada. Então não tem erro, certo? É o lamed, né? Estou falando L, mas já falando da pronúncia, tá certo? Então o lamed, tá? Lamai, quer dizer, para as águas. Ó, Vamai,
em águas, tá certo? Olha aqui, ó, o B também aqui, ó, só que com uma mudança fonética, para se adequar à palavra. Pois é, mas um aí tem o da Gestleben e o outro não tem. Tá. Então, porque uma faz parte do grupo de palavras chamado Begat Kefar. Lembra? Volta, eu vou pôr um negocinho no seu dedo aí pra você lembrar. E Lamar. Tá certo? Begat Kefar. Gruda isso aqui, quando você quer falar com sua mulher, você fala, Begat Kefar, minha filha, vem cá. E aí você, ela vai te zangar com você e você vai decorar esse negócio. Vamos lá. Você entendeu? Begat Kefar. Então, todas essas letras, essas consoantes que estão nesse grupo, elas têm o da Gestleben que muda a aspiração. Então, lembra disso, tá bom? Vamos lá adiante. Ó. Lamelech. Lamelech. O que quer dizer? Para o rei. Olha aqui, ó. Hamelech. O rei. Ah, tá. Então, veja que aqui, ó. O que é esse sinal aqui? Simboliza o quê? O artigo, né? Tá vendo? Melech, rei. Hamelech, o rei. Tá vendo? O artigo. Ha é artigo. Tá certo? Ha é artigo. E quando você junta a preposição mais o artigo, o rei some, é assimilado, tá? E aí, ó, eles somam. E aqui mostra que houve uma duplicação. Ele some e junta e fica só a vogalzinha dele aqui, ó, que tinha aqui o A, o patá, e aí pega o lamed da preposição lá e fica L mais A, lá, tá? La melech. Isso. Lamelech. Melech, né? Isso. Quer dizer, o para o rei. Tá bom? Não é para um rei, é para o rei. Um rei é isso aqui, ó, palavras sozinhas. O rei e aqui com a preposição. Para o rei. Tá certo? É porque ela foi assimilada. Mas esse artigo pode ficar no meio? Pode. Ele é assimilado, ele soma. O que fica dele na palavra é só a vogal. Você sabe que ele está aqui por duas coisas. Por quê? Pelo o sinal diacrítico aqui, ó, que era dele, ó, tá vendo? Ó, o da Gesport, que esse aqui não é da Gestleben, tá? Da Gestleben nunca vem antes de vogal, lembra disso? Que eu falei? Ele nunca vem antes de vogal. Quando ele tiver um ponto diacrítico na consoante na frente, ele pode ser da Gestleben ou da Gesport. Se é da Gestleben, aqui não pode ter vogal. Como ter vogal? Ou mesmo que fosse um chevá simples, ele já sumiria. Mas como ele não sumiu, é da Gesport. Então significa da Gesport, mas o patá significa que essa palavra ela vinha antes da preposição com o artigo. Olha aqui o artigo. Então o que é? Some. Por que some isso aqui? Porque é fraco. O rei é fraquinho. Entendeu? É mais leve que as outras. Então ele chegou perto de outra letra forte, ele se esconde, mas a gente não vê mais ele. Tá? Então aí fica Lamelech, tá? Para o rei, tá bom? Vamos lá aqui, ó. O patá, no caso o patá, ele pode sofrer variação conforme a outra palavra entre A e O? Variação? Porque no patá aqui, bom, lá naqueles sinais vocálicos lá, quando falou que o patá é um A aberto, né? Aí ele vira o rei. Não, o rei no português. Pois é. Tá. Ele é ativo, ele é Hamelech. Quer dizer, ele é A mesmo. Quando você pronuncia, você lê a palavra, é A. Tem som de A. Hamelech. Só que você traduz é o quê? O rei, para português. Porque ele. Na hora Tá de gritando porque ele ou ela. Na hora de saber o A ou o A. Tá, não. Aí. Eu vou ver entendi. Entendi. Veja bem, uma coisa é a leitura, outra coisa é o significado. Por exemplo, quando for rainha, certo? Ele vai ser raro do mesmo jeito. Tá? Não é. O que demonstra o gênero da palavra não é o artigo. Mas a própria interação é o sufixo. Na hora de Vamos chegar agora. mudando conforme a palavra,
artigo ele vai ser. Você vai acompanhar a palavra na frente. palavra. Deve ser Exatamente. Aí se for, vai continuar, mas vai mudar a palavra. Não muda. O que determina não é como em português, A e O. Eu estou dizendo que na transliteração muda o A quando é ele ou ela. Na transliteração não, na tradução. Na tradução. Na tradução sim, claro. Você vai dar o sentido da palavra, entendeu? Então, exatamente. O sentido da palavra é uma coisa, a leitura da palavra é outra. Certo? Rainha, né? Malca, Hamalca, quer dizer, a rainha. Aí vai passar para... Entendeu? Agora você traduzindo a rainha, mas o artigo é o mesmo aqui, não é Braga? Não muda não. Não, meu irmão, vai mudar o sufixo. Porque o que determina, vamos ver lá na frente já, o que determina o feminino e masculino no hebraico não é o artigo, isso é invariável. O que determina é o sufixo. Tem um sufixo para masculino, tem um sufixo para feminino. Sufixo seria a última palavra. É a última palavra. Tá certo? Jogado lá no hebraico. Muito bem. Ó, raquiar, certo? Então, quer dizer, firmamento. Um artigo, olha o artigo aqui, ó. Vê. Raquiar. O firmamento, certo? Vamos adiante. Outra preposiçãozinha rápida aqui, gente. Olha aqui, ó. Essa para o sacerdote aí, tem como a gente dar uma. Tá. Kohen. Ha-Kohen. La-Kohen. Vamos dizer. Kohen. Ha-Kohen. La-Kohen. Sacerdote. O sacerdote e para o sacerdote. Tá certo? Vocês vão pegando. Não devagarzinho vai indo. Tá? Outra preposição. Vamos lá rapidinho outra preposição. Min. Vamos lá. Min. Que quer dizer de, desde, origem, né? A mesma palavra, tem a mesma função do que o from em inglês, né? Where are you from? Né? Alguém responde? Para mim? Não. Águas. Tá certo. Quer dizer, de onde você vem? Então, esse min aqui tem função de origem, certo? De origem. Eu sou de Patos de Minas. Esse de aí seria esse min aqui, ó, esse min hebraico. Certo? Muito bem. Então, quando o objeto dessa preposição tiver um artigo definido, quer dizer, olha o Rá aqui, ó. Certo? O Rá aqui, ó, o artigo, ó. Quando tiver o artigo definido, então a preposição será uma palavra separada pelo maquete. Ó, o maquete é esse tracinho aqui, ó. Não o hífen. É mesmo que eu digo. Por exemplo, Iad é mão, fala. Iad. Vamos. Iad. Hayad. A mão. Agora, da mão. Como é que eu falo da mão? Desde a mão. Min. Hayad. Isso. Agora, professor, Então, usar mão. Mas eu esqueci esse desenho de baixo aí, ele significa O A. O A fechado. Pois é, mas. Câmeras. Isso, a câmera. Isso, câmeras. Câmeras. Tá? Tem um câmera gandoso que é o A. E tem um câmera de escape que é o O. Ozão aberto. Tá bom? Você vai ver depois. Um exemplo. Então, menino. Agora, quando, gente, a palavra. Quando a palavra, né? Quando o objeto dessa preposição não possui um artigo definido, então o min perderá o num final. Olha aqui, o num final. Lembra que o num, isso aqui é o num final? Deixa eu falar para você. Algumas letras do alfabeto hebraico, elas têm uma forma, consoante, né? Porque só tem consoante. Algumas consoantes do alfabeto têm algumas formas finais que são diferentes. Ela tem uma forma no início e no meio da palavra, e no fim ela tem uma forma diferente, tá? Não são muitas. São, se não me engano, 5. 4 ou 5? 5. Citando agora, assim, de número, eu sei citando. Mas então, por exemplo, o NUM é um, tá vendo? O P, o MEN, tá? O STAT, o CAP, tá? Todas são letras que no final elas têm uma diferenciaçãozinha. Então, é o seguinte,
Estou dizendo isso para explicar isso aqui, ó. O min, que é a preposição de, quando não vem com o artigo, a palavra que ela vai modificar não vem com o artigo aqui, ó. Então, o nun cai, tá? Fica só o min. Cai e junta a palavra. Deixa eu mostrar. Olha aí na sua letra aí, ó, por favor. Por exemplo, olha aqui, ó. Mão, sem artigo, yad. Então, da mão, de uma mão, né? De uma mão, por exemplo, é mi yad. Tá vendo? Mi yad. Ó, mi yad. Então, yad é mão. Mi yad, de uma mão. Ó, mi kol. Tá? Kol quer dizer o quê? Kol. Kol quer dizer o quê? Professor, mas aí miad está desde a mão. Isso, ó, desde uma mão. Desde uma mão. Uma, quer dizer, iad é uma mão, quer dizer, é um substantivo indefinido. Uma, que mão? Não sei, uma mão. Tá? Não é a mão. Então a mão é ha-iad. O rei do rei, né? De artigo. Tá? Ha-iad. Uma mão. Iad. Aí, de uma mão, de, aqui ó, de uma mão é mi, cadê o nun? Perdeu, ele é letra fraca, outra Maria vai para as outras. O nun é fraquinho, tá? Então ele encostou numa sílaba, numa outra consoante, a outra consoante faz assim, ó, som, chupa ele, e ele soma, então fica mi e a, ó, colo, voz, fala, colo, voz. Micol, de uma voz. Vamos dizer junto. Micol. De uma voz. Isso. Kol Elohim. Vamos lá. Kol Elohim. Vamos lá. Kol Elohim. Voz de Deus. Voz de Deus. Entendeu? Uma coisa eu aprendi aqui agora. E essa letrinha aqui antes é o mi. Isso. Ó. Nesse aqui? Mi, a letrinha não, né? Na verdade ela forma uma sílaba, né? Uma sílaba. Letrinha for só o meio. Junto com o irec, que é o i, forma uma sílaba, ó, mi. Tá? Gente, é o seguinte, não é de sete cabeças não, é muita informação, que eu estou passando coisa de um ano. Tá? Mas não é de sete cabeças. Se vocês reverem, vocês vão decorar, você vai ficar automático e vocês vão aprender. Agora precisa estudar. Pelo menos na semana pegar 2 vezes. Se vocês pegaram 2 vezes na semana para rever o que vocês aprenderam e vocês fazerem os exercícios, vocês vão embora. Agora, se não pegar, aí diz, a inscrição não vai revelar não, viu? Não existe não. Vamos lá. Antes das culturais, abaixo. Agora vamos ver como é que forma. Olha aqui o mi de novo, ó. Tá? Ó, mi rocher. Mi rocher. Mi rocher. Mi rocher. Da escuridão, das trevas. Né? Desde as trevas, ó. Olha aqui, ó. Rocher, trevas, escuridão. Desde, de trevas, de rocher, tá? Mi rocher, de trevas, tá? Ó, roots, fora, né? Fora, roots, né? Roots, fora, tá bom? Então, root shem, fora daqui. Foi isso que Jesus falou lá no templo, lá quando ele estava lá vendendo. Rosh. Mais ou menos. Ele falou em aramaico, tá? Que aí é mais diferença um pouquinho, dá uma diferença aqui, tá? De vogal, né? Rush, fora. Rush, fora. Mi rush, ó, de fora, né? Atam, mi rush. Você de fora. Matar. Não, matar ninguém não. Atam, mi rush. Atam, mi rush. Você de fora. Putz, né? Push não, putz. Né? Atam, mi rush. Você é de fora.
Então, entendeu? Mi, então, equivale a quê? O de. Tá? Tipo sim, de casa. Tá? Exercício de casa. Tá certo? Isso, de, né? Não, aí, esse dia aí já é diferente. Chinelo de Maria. Porque o dia aqui é de procedência, de lugar. Tá? O de Maria é possessão, não é? Aí já é outra coisa que a gente chama-se. É uma função construto que a gente chama. Construto. Tá? Daqui a pouco vocês vão ver. Muito bem, entenderam isso? Podemos passar, né? Vamos adiante. São peculiaridades que. Aqui, ó, outras precauções aqui, ó, só para a gente saber. Olha o Mi de novo aí no nome aí. O Mi de novo no nome. Aqui, né? É. Não, nome. Cadê o homem? Ó, Meish, ó, de um homem, ó. Meish, ó, de um homem, tá vendo? Olha aqui, ó. Meish, tá vendo? A letrinha aqui é só para se adequar a uma lei fonética. Não se preocupar não, isso aqui. Importante saber que isso aqui, me, né? O mi, tanto faz, é um de, tá bom? Usa para. Vamos lá, outra coisa que a gente vai ver. Isso aí é da mesma coisa, tipo assim, veio do homem, mas não poderia ser que era de homem, não, né? De um homem. Isso. De um homem, isso. Né? De um homem. Vamos lá. Outras preposições. Vamos lá. Ao, el, para, bem, entre, ao, sobre, ad, até. Isso aqui, esse ao lado ou perto, tanto faz, in, com, tá? Taha, embaixo, né? Tá? Mahal em cima, al em cima, ma lugar de cima. Então em cima, ó, tahal, embaixo, para gritar, porque o T aqui, ó, está sendo da Grécia. Esse aqui está da Grécia mesmo, aqui sem. Então tem o som aspirado, né? Embaixo. Mahal. Em cima, tá? Ó. Após. Atrás. Tá bom? Muito bem. Isso é coisa que vocês aprenderem a decorar. Não tem muita coisa não. Substantivo. Vamos Esse N aí, ele tem a fonética dele é qual? Cadê? Antes, depois, após. Peraí. atrás. Pronto. Após aqui, né? Isso aqui? Tem uma letra parecendo um N antes aí, com essa aí. Não, esse aqui é o Aleph, ele é mudo. Ah, tá. Tá? Ahad, após, depois. Certo? Muito bem. Vamos lá então, para a próxima. Substantivo. Vai ficar bom. Tá chegando o verbo, gente. Tá chegando o verbo. Tá? O bom da coisa é o verbo. Viu? Vamos lá. Substantivo. Cadê? Sumiu? Pronto. Olha, substantivo, formação. Tá certo? O substantivo hebraico ele tem uma característica seguinte: o substantivo sempre é formado, raridade, do verbo. O verbo influencia muito o substantivo. O fazer determina o ser. É mais ou menos assim. Entendeu? O fazer determina o ser. Por exemplo, ó, palavra, davar. Vem do verbo, davar também. Ele falou de ver. Né? Isso aqui já está no fiel, já é outra história. Então, ó, o verbo de ver. Ele falou. Aí o substantivo davar. Tá certo? Que é palavra. Tá? Ó. Uma tem um DH diferente, a outra não, né? Uma tem um DH diferente e a outra não. Isso aqui não é da Gastley, não. Não, é no meio. Isso aqui é o quê? Seria o. Da Guest Forte. Por que não é da Gastley? Porque o da Gastley não vem precedido por vogal. É o da Guest Forte. Isso aqui, ó, duplica. Isso aqui é o fiel, que eu falei. Não é só falar, é falar
com veemência, com afirmação, com força. Tá? O fiel aí no caso é declarar, não é só dizer alguma coisa com as palavras não. Então assim, declarou Deus, de ver Elohim. Né? Então é isso aí que significa. Muito bem? Ele falou, então dava, Gadal, vamos lá, Gadal. É o verbo. Como é que é o substantivo? Olha aí, Gadolo. Gadolo, vamos, Gadolo. Isso. Então, grande. O verbo é ser grande, ou ele foi grande, né? E o substantivo, Gadolo. Tá vendo a semelhança? Assim é o substantivo, tá certo? Por exemplo, o verbo ra'a, que é verbo ver. Agora, como é que é vidente? Ro'e, na verdade, ro'e. Ra'a e vidente, ro'e. Isso. Pois é, ali modifica ali é por causa do Dagesh Len, que é o do lado de cá, e o outro não. Não tem Dagesh não. Não, aqui ó, ele viu. Não, você está falando é câmeras. Ele viu, tem as outras funções de baixo lá. Ó, tá vendo? Ra, isso aqui, gente, ó. O R, vou colocar em português. O R, o A, esse aqui não tem som, fica só o A, e esse aqui não tem som no final. Então, Ra, fala. Ra, fica melhor. Ra, olha bem. Ró, por causa que R, isso aqui equivale ao R. Aqui esse pontinho aqui na cima é o Rollen. Lembra do Rollen que equivale ao O? Pois é, aqui ó. Ro, é. Olha o E aqui, ó. Esse aqui é o Aleph, que não tem som. Esse aqui é o Segol, que tem o som de E. Então, R mais O, Ró. É. Né? Esse aqui não tem som nenhum no final, lembra? O Re no final não tem som vocálico, som consonantal. É um som vocálico, tá certo? Isso é importante. Aqui, pessoal, uma coisa interessante aqui para vocês, ó. Lembra-se disso aqui sempre. O Re no final, ele não tem som consonantal. Ele tem som vocálico, tá certo? Então, veja bem, eu vou dizer de novo. Tem o Resh, o Rollen, o Aleph, o Segol e o Re. Então, formando a palavra Ró, É. Agora, o Re aqui não tem som consonantal. Ele tem som vocal. Para ter um som consonantal, ele tem que vir com um pontinho mesmo, que chama-se maquete. Lembra? Não, mapique, aliás, mapique. Tem um som aqui, ó. Ele, quando você vê é o que acontece. Um pontinho, nem o Dagesh Len, um pontinho no Re final, nem o Dagesh Len, nem o Dagesh For. É uma pique dizendo que ele é, na verdade, uma consoante. Tá certo? Então vamos lá. Reinou, Malesh. Malash. Malash. Vamos lá. Malash. Ele reinou. Melech. Rei. Lembra? Ó a diferença. Malash. Ó aqui, ó. Malash. Tá bom? A diferença é só o E de baixo aí. A diferença é só o E de baixo aí. Aqui, né? Por quê? Malash. Ó. Então, ela é Melech. Então, dois S, tá vendo? E aqui um A fechado e um A aberto. De pai, né? Dois A. Dois A, um fechado e um aberto. Isso aqui equivale a quê em português? Muito bem. Estudou, hein? Vamos lá. E esse aqui equivale a quê? M. Tá vendo? E mais A? Já dá cordilheira, já? Dá sim, ué. M mais A,
L mais A, Lá. Ma, Lá. E o CAF, final, sem o daguestilene, tem som de CH. Então, Malash. Malash. Tá. Esse aqui, N, e esse aqui é o quê? É o E. Então, N mais E. Esse aqui, L. L mais E. E aqui, CH. Então, vamos lá. Aprendi, cara. Aí, ó. Tá vendo? Não tá tão difícil assim, não, gente. Deu pra entender? Hã? Eu não vou fazer um Nelete, vou levar para o Nelete. Mas tá boiando um pouquinho, mas você vai ver. Dá uma olhadinha na aula da semana passada e você vai conseguir pegar, tá certo? Gente, Nelete. vamos ver o gênero e número do substantivo. Então, quer dar uma paradinha? Tomar um cafezinho mais rapidinho. Tá na hora. Tá, né? Vamos dar uma paradinha? 10 minutos. Vê se ele está pronto lá para nós. A gente continua aqui. Tinha forma de poder não ter Israel. Então, muito bem. Não fala isso mais. Olha, gente, a questão é assim: o hebraico é uma língua pobre, na verdade. Quando você vê muitas exceções numa coisa, é porque é pobreza. Não é exatamente. Então, quando você vê muitas exceções, quer dizer que a coisa é pobre. Tá? A língua hebraica é pobre. Pobre, assim, gramaticalmente, sintaticamente. É uma língua pobre. Tá? Deus escolheu os pobres para revelar sua grandeza. Geneticamente ensina, os humildes, os desprovidos. Então, pronto. Até nisso Deus escolheu o hebraico. Mas ela tem uma característica fantástica, que serve para a revelação. Sabe o que é? Ela é extremamente concreta. Ela não tem muita coisa abstrata. O hebraico, ela traz o jeito do povo hebreu. Ela é muito concreta. Ela não é muito abstrata. As coisas são muito simples. Então a revelação é muito simples. Para não complicar muito. No contexto do Velho Testamento, porque o povo não tinha muito conhecimento. Certo? Lembre-se disso. O povo praticamente estava na idade da pedra quando recebeu a revelação de Deus. Então não é à toa que Deus pegou o hebraico para revelar a sua palavra no mundo que até então não tinha muito conhecimento de nada. Era tudo animista. Adorava as árvores, adorava o sol, adorava o rio e assim por diante. Né? Então por isso a língua hebraica é uma língua simples, pobre, no sentido de citar. Já é diferente do grego. Certo? O grego é riquíssimo sintaticamente. Morfologicamente é muito simples, criminoso mesmo. Mas Nos dias de hoje, é desse jeitinho ou não? é a regra mesmo. Acrescentado, né, da evolução da língua. A língua não é morta, né? A língua vai, mas a leitura é a mesma. Você lê isso aqui, você lê lá, do mesmo jeito. As regras são as mesmas, certo? Só Na Idade Média ela quase morreu, né? Se não é morreu como língua. Ela era usada apenas pelos eruditos, né? Os rabinos eruditos. Os rabinos, principalmente os espanhóis, né? Então, mas ela ficou uma língua morta, ninguém sabia. A partir de 1948 é que saiu então das escolas rabínicas e aí então passou a ser ensinada em Israel como língua mesmo oficializada. Os nossos ali deram uma avivada, né? Uma importância, né, na língua. Né? Eles evitaram a perda da pronúncia. Entendeu? Porque se não fosse, no caso do nosso resto, é perdido. Vamos lá. Substantivo. Bom, a gente já viu, vamos aprender aqui alguns substantivos, só aprender questão vocabular, vamos lá? É muito interessante, olha lá. Então já viu, né? Isso aqui, vamos passar um pouquinho. Tá, ó. Misbeach. Misbeach, fala. Misbeach. Ó, o M em português. M, Z. Quem sabe fala comigo? M, Z, B e o R. Né? Tem um som de Rzinho. Então vamos lá. O I, o da guerra, o Sheba simples, aqui debaixo do Zain, né? Tem um som de Z.
o E debaixo do B e o patá debaixo do Rei, que tem som de R, né? Então fica, tem quantas sílabas aqui, gente? Quantas sílabas tem aqui? Duas sílabas. Olha, pastor, mas o senhor diz que cada vogal equivale a uma sílaba. É verdade. Só que aqui, o patá não tem som de sílaba, não tem som de vogal, não equivale a uma vogal, chama-se patá furtivo. É uma regrinha boba, só para atrapalhar a vida dos outros, que de vez em quando, para ajudar na pronúncia, certo? Ó, como ficava esquisito, ó. O B com R nunca dá muito certo. Você já viu que trava a língua dos meninos, dá muito falar? Né? Então, para ajudar na pronúncia, eles inseriram aqui, ó, um patazinho, chama-se patá furtivo. Fala, patá furtivo. Patá furtivo. Furtivo por quê? Porque quase que ele está fugindo, quase que pronunciado. Então, visbear. Tá? Você vê que quase não serve para nada, só para suavizar. Porque senão fica misber. Então, é ruim. Então, misbear, quer dizer otar. Vamos ver aqui, ó. Então, misbear é uma palavra, é um substantivo que vem do verbo sacrificar. Zabar. Olha aqui, ó. Zabar. Tá vendo? Na verdade é bar, né? Zabar. Tá? Zabar. Sacrificar. Verbo sacrificar. Fala. Levantar. Macom. Quer dizer, lugar. Tem a ver com levantar de um lugar. O D aqui sempre lembrando aquela preposiçãozinha. Parece uma preposiçãozinha. Mas de lugar. aí, ideia, né? aí no meio também tem aquela letrinha lá, que ela quase some. Quer dizer, e? É. Ou não? Não, esse aqui é o Shrek, né? O Shrek é o VAB, um pontinho de frente no meio é o Shrek, que equivale a 1. Tá certo? O que, né? Que é o COP, que equivale ao que? O VAB com um pontinho de acréscimo, que equivale ao U. E esse aqui é o que? O main final. O N final. Olha o main inicial. Olha como é que ele é o final. Ó. Aqui, ó. Tá certo? Olha aqui, ó. Main final. Então, ó, com. E aqui fica macom. Quer dizer, levantar-se, gerou a palavra lugar. E aqui, ó. Lamat. Vamos lá. Lamat. Fala todo mundo. Lamat. L-A-M-A-D. Você lê. Lamat. Então, ele aprendeu, ou deve aprender. E aluno? É interessante, ó. Talmid. Que vem também disso aqui, ó. Talmid. Quer dizer, aluno, tá? Então tá bom, talmid, aluno, vocês são alunos, tá bom? Somos talmid. Isso. Ater talmidim, vocês são alunos. Ater talmidim Yahvé, vocês são alunos do Senhor, tá certo? Então tá bom. Sempre e a mim é aberto. Se vocês não eram afeitos a falar em outras chegando aí resolve tudo, viu? Tá bom? Vamos lá. Pode ser formado através da... Bom, isso aqui é coisa simples. Muito bem, vamos lá então. Ó, são palavras que vocês vão aprender, deixa para depois, isso aí vocês vão aprender sozinhos, tá? Lembrança. Isso, gênero e número, vamos lá, gênero, nós estamos andando, olha, nós estamos indo bem, gente. Gênero e número agora, gente. Vamos lá. Já a gente entra no construto, pronome, e aí chega no verbo. Vamos lá. Calma, vai dar certo. Gênero e número substantivo. Gênero quer dizer o quê? Masculino e feminino. Número, singular e plural. Então, muito bem. No hebraico, as letras femininas, aliás, as palavras femininas, elas são usadas para designar cidade, países, termos abstratos, tá? Então, essas são das regras. Partes do corpo e ferramentas. Então, toda parte
se usa a palavra é feminina. Quando você falar, por exemplo, Iá, feminino. Tá? Então o pé já vai aparecer. É feminino. A parte do corpo geralmente é feminino, né? Não estou lembrado agora de uma exceção, mas pode aparecer. Por exemplo, Nefesh, alma, né? Alma, né? Aqui, ó. Cadê o Nefesh? Aqui, ó. Né? É usado também com ela, né? Tem a ver alma, sopro, né? Estrangular a pessoa na goela. Então, Jerusalém, cidade. Jerusalém, masculino ou feminino? Feminino, porque eu falei aqui, são femininas as palavras que desigam cidade, país, termos abstratos, parte do corpo, ferramenta. Tá vendo? Então, Jerusalém é feminino. Apesar de estar aqui com o termo, aqui é uma terminação sufixo masculino, mas é interessante. Mas ele equivale, ela é feminina essa palavra. Ruá, vento, espírito, sopro, ruá, tá? É a palavra para espírito no hebraico, tá bom? Então, é uma palavra feminina também, entendeu? Aí aquela discussão toda que o Espírito Santo não é uma mulher, isso aqui, que Deus tem um ato feminino, é baboseira, né? Claro, não tem nada desmerecendo as irmãs e as mulheres. Mas existe essa heresia, tipo, se tentar estabelecer um sexo para Deus, ou pior, fazer Deus um Deus andrógeno, né? Então, tem mais que dizer. Então, quer dizer, Deus não é isso nem aquilo, Deus é Deus, é Espírito. Então, outra coisa, pertence à forma feminina singular as palavras terminadas com o sufixo a, fala, Então toda palavra terminada com o sufixo a é feminino. Então nós temos como feminino as palavras para cidade, país, termos abstratos e parte do corpo e ferramenta. Tá? Também as palavras terminadas com a, aqui, sufixo camex, debaixo da penúltima letra seguida por rei. Então assim, sus é cavalo, fala, sus. Isso aqui equivale o S, aqui equivale o quê? O U e outro S. Né? O summer, o shred e o summer no. Então, sus, vamos lá, sus. Como é que é em hebraico? Susa. Não. Sussa. Olha aqui. S mais a sa, gente. Olha lá. S mais a sa. Sussa. É hebraico. E cavalo, sus. Eu falei que essa palavra aqui significa o que em hebraico? Acabei de dizer para vocês. Talmite. Quer dizer o quê? O cara tá vendo, ó. Tá vendo? Tá vendo? Sabendo ler. Talmite, aluno. Como é que é aluna em hebraico? Talmidá. Olha lá, talmidá. Tá bom? Entenderam isso? Talmita. Estão entendendo sim ou não? Mais ou menos? Ô Jesus. Tem. O que você está entendendo? Vamos lá. Nada! Você não entrou na sala ainda? Miséria, não é mesmo? Não, na verdade é que é difícil mesmo e agregado a minha limitação mesmo, didática, é isso que às vezes não acontece mesmo. É difícil mesmo, pela primeira vez, é verdade, eu dou toda a razão a você. Entendeu? É complicado, não é aquela coisa, água com açúcar, mamão com açúcar, a gente fala, né? Mas você tem alguns degraus iniciais. Quais são os degraus iniciais? Quais são? Só você aprender a alfabeto e as vogais. Se você não pegou isso em casa, decorou, isso aqui é o B, isso aqui é o C, isso aqui é o E, não tem jeito de você dar os outros passos, você vai ficar meio boiando, entendeu? Eu também não faço. Mas aí depois a pronúncia. Está lá também. Faz parte do passo. Por quê? Porque você vai somar. Pronúncia, está lá. Você viu lá, olha aí na sua apostila. Primeiras páginas. Primeira coisa, abre aí a apostila, você vai ver que tem
Beleza, então tá bom. Olha aí, você tem o alfabeto numa coluna, tá vendo aqui? O nome da letra, ó. Numa coluna você tem a letra, no outro você tem o nome em hebraico da letra e tem a pronúncia, ó aqui, ó. A transliteração, que é passar a letra para o português escrito, né? E tem a pronúncia, olha aí, ó, tá vendo? Por exemplo, B, ele tem a pronúncia de B. Achou aí, meu irmão? Isso, tá vendo? Então, quando você vê essa palavra aqui, com pontinho, é B. Aí, o B mais A, você já vai lá pra frente, vai um pouquinho pra frente, sinais vocálicos. Aí você vai ver que tem um A aqui, ó, tem dois tipos de A's em hebraico. Você tem o Kamet, né, e o Batá. O Kamet é um Azinho, tá vendo embaixo aqui? Tá vendo? Vogal, escrito vogal aí, na tabelinha. Página 5. Em cima. Ah, tá vendo esse Tzinho ali embaixo? Esse Tzinho vem embaixo da consoante. Então, a consoante Beit mais essa vogal Batá, que tem som de A, olha o som dela, é A. Então fica Ba. Beit mais Batá mais Kamet, Ba. Tá certo? Entendeu? Entendeu isso? Então pronto. Você já entrou, foi o pezinho pra dentro. Tá certo? E assim a gente vai. É a gente. Toda temática, tem que gravar tudo. É questão, isso aqui é um decoreminho inicial. Faça umas fichinhas, vou dar uma dica para vocês. Chega em casa, recorta 22 fichinhas. Do lado vocês põem a letra, do outro lado o equivalente em pronúncia. Tá certo? Aí vocês vão, ixi, o que é esse trem aqui, meu Deus do céu? Deixa eu dar uma coladinha. Isso aqui é o lambda. Isso aqui tem som de L. Aí dá a segunda vez que você pegar o lambda, isso aqui é o L. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o R. Isso aqui é aquele R que passou desse que vai lá na aula. Eu vi. Entendeu? E aí por aí vai. Vocês vão ter que fazer esses recursos. Depois disso, o resto, gente, é rebote. É tirar dúvidas. Tá? Então, realmente. Mas eu assumo aí, às vezes, a minha dificuldade também de ensinar, né? Que a gente está aprendendo também com os irmãos. Tá? Muito bem. Estamos terminando aqui, gente. Só essas duas linhas aqui. Vamos lá. Ó. Pertence à forma feminina do singular palavras terminadas em T, precedidas por essas vogais aqui, ó. Tá vendo? Então, tipo, demudo, semelhança. Demudo, semelhança. Emet, verdade. Xerit. Xerit, perdão. Origem, né? Reshit, princípio. Ibat, filho. Tá vendo? Aqui, o Tzinho, ó. Então, quando você vê um Tzinho assim, algumas palavras terminarem em T assim, geralmente é feminino. Certo? Então, ele termina assim ou assim, ó. São palavras femininas, geralmente. Mas o mais é assim, gente, ó. O mais é desse jeito, viu? Muito bem. Agora, pertence à forma feminina plural as palavras terminadas em outros. Então, aqui ela está, sussá, égua, tá certo? Então, a palavra cavalo no feminino. Quando você vai passar ela para o plural, éguas. Então, você usa a terminação o, o O mais o T, certo? O O mais o T, o. Então fica sussô, sussô, éguas. Tá vendo? Éguas. Cavalo. Sussá, égua. E éguas. Sussô. Fale sussô. Isso. Então tá bom, né? Então, não tem erro, tá bom? Sussô. Podemos falar que o Sussô falou, ele falou. Ali é sussá, sussá, Balaão, né? De ver. Então a égua de Balaão falou. Não é égua, mais ou menos, né? A palavra é outra, não.
Ramô, aí já é Ramô. Ramorrar é balão, tá certo? A mula, a jumenta de balão, não sei se é mula, não sei se esse negócio era, como é que era lá, mas eu acho que é esse mesmo. Muito bem, ó, Sebaô, fala, Sebaô, exércitos, ó, Sebaô, vamos lá, Sebaô, exércitos, Yahvé Sebaô, Senhor dos exércitos, vamos lá, Yahvé Sebaô, Yahvé Sebaô, Senhor dos exércitos, tá bom? Ó, aqui o Sheba assim tem som de ele, lembra? Então C, o B sem o da Geshlem tem som de B, Vá, olha esse aqui é silencioso, que é o A, que tem som, O, tá vendo? A terminação outro, então C vai outro, tá certo? Talmidot, Talmidot é o quê? É alunas, tá? Talmidá, aqui ó, Talmidá, aluna. Alunas é Talmidot. Talmidot. Dot é o feminino no plural, certo? O é o feminino no plural. Coçou a cabeça, o que foi? Difícil, né? Mas tem sentido? Professor, professor é que falava. Pois é, Moré, né, que ele falou, né? E tem também, que a gente chama Melamé, tanto faz. Os dois são professores. Aqui que Moré não, é hebraico, né? Muito bem, vamos lá então. Pronto, beleza, é isso aqui, tá? Depois a gente faz isso, vamos tomar um café. Aí, agora é um pulo, gente, agora é um pulo. Tá bom? Nosso objetivo é terminar o verbo. Chegou no verbo, o resto, entendi. Não mais o salmo primeiro, viu? O salmo primeiro eu gostei não. Ai, sou. O site político. Isaías, eles colocou que Estou nem enxergando. Eles falam interminadamente, né? Interminar, né? Mas quando eu pude entender, não, sou eu comprei outro. tem, já tem já. Eu tenho Leningrado, né? Que é 1000 anos. Ele é bem antes, né? O Chile é tão manhoso. Você colocou com Isaías, você tem que ver, mas foi eu imagino esse Não, ele foi achado. Esse que eu estava achando das caras de Luan. Isso. Agora, é datado isso aqui, né? A Ramon datado isso aqui. Agora, o bom é o quê? É que esse negócio aqui, né? É uma cópia da cópia da cópia da cópia. Então, bate com todas as cópias. Então, mostra a veracidade e a capacidade dos escritores, escribas, entendeu? Isso dá peso. Nós não temos nenhuma escritura de Platão, nem escritura de Sócrates, nem escritura nem grego. E, na verdade foi assim, foi passado. Quem traduziu para o português, não, para as línguas europeias, foi o árabe. Os árabes, por que os árabes deram uma evolução? Foi via árabe, os árabes. Eles pegaram isso, quer dizer, a Idade Média entrou no estudantismo total. Porque aí, quando a Igreja Católica se instalou, aí a fé, a revelação se tornou o meio de determinar o que era verdade. Então eles jogaram fora todos os clássicos, quer dizer, se perderam os clássicos, né? E aí o que aconteceu? Os árabes tinham os clássicos, né? Platão, Sócrates, Aristóteles, né? E aí via eles. Você vê que os módulos Via eles é que voltou na Renascença Por que o cachorro de
Não tem nada, Se você for pegar, por exemplo, a cultura